na presença de Deus, pedir, a gente tem que agradecer, a gente tem que louvar e a gente tem que interceder. E eu tenho orado para que Deus, porque eu creio que essa é a ordem de Deus para nós, intercessão. Voltando à oração de sexta-feira, eu estava de joelhos, quando de repente uma irmã começou a orar, a Rosângela. E quando ela orou, não era ela orando, era o Espírito orando através dela. Claramente quem estava lá sentia isso. Tanto é que ela não conseguia orar com as suas próprias palavras. Em um momento, ela dizia: Senhor, nesses anos todos, eu não ganhei 20 almas para Ti. E eu penso que talvez esse é a indiferença à ordem de Deus para nós. Nós fazemos muitas coisas bem aqui na igreja. Mas uma das coisas que nós temos que aprender a fazer melhor é ganhar alma. É evangelizar. É falar do amor de Deus. Eu, preparando essa mensagem, eu tenho que reconhecer que a gente tem, de certa forma, sido indiferente a essa ordem de Deus. A gente é muito bom para receber, para pular, para adorar. E a missão da igreja é muito simples, irmãos. Quando a gente fala de missões, a missão é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual é a parte do ide que a gente não entende? Ide, a gente fica. Ide, a gente fica. Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas almas você compartilhou do amor de Jesus esse ano? Qual é a sua paixão por missões? É missões algo que você faz porque a igreja faz e você não pode ficar fora? Ou quando fala de missões você fecha o seu coração? Ou é missões alguma coisa que está lá dentro da gente, que a gente não é indiferente, que a gente ama, que a gente quer fazer? A ordem de Deus para Jonas era ir a Nínive e pregar. Como igreja, Deus nos chamou para pregar, para compartilhar. E a pergunta que eu faço para nós: estamos obedecendo a ordem de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja? Estamos sendo indiferentes ou obedientes? Nos importa que as pessoas estão morrendo sem Cristo, nos importa que nesse estado as pessoas estão indo para o inferno, nos importa com as almas perdidas, nos importa que tem pessoas perdidas dentro da nossa igreja. Em Lucas capítulo 15, Jesus conta a parábola das coisas perdidas, e ele fala de uma ovelha que estava perdida, e o pastor deixou as 99 e foi atrás da perdida. Ele fala de uma moeda que estava perdida dentro de casa, e a casa teve que ser varrida até a moeda ser encontrada. Ele fala de um filho pródigo que saiu e que o pai precisou de esperar e orar e interceder para retorno dele. Que Deus possa nos dar essa sensibilidade, irmãos. Que a gente possa chorar pelos perdidos. A gente estava cantando esse cântico é profético, mas ele tem que ser lá de dentro. Dá-me amor pelas nações. Dá-me amor pelos perdidos. Dá-me amor pelas almas que estão lá fora, porque senão nós estamos sendo indiferentes. Jonas foi indiferente à ordem de Deus. Número 2, Jonas foi indiferente à advertência de Deus. Diz que o Senhor, porque ele não obedeceu, lançou sobre o mar um vento forte. Quem é que lançou o vento forte, irmãos? O Senhor. E fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. A gente podia falar: agora ele vai entender, gente. Espera aí, poxa, olha aí, olha o mar está revolto. O barco está quase se despedaçando. Será que ele entendeu o que Deus estava falando? Não, ele não entendeu. Eu penso, irmãos, e eu falo isso com muito temor, mas se não houver mudança, vai levantar a tempestade. Se não houver mudança na vida de algumas pessoas, vai levantar tempestade. Eu não desejo isso, mas eu sei que vai acontecer. E barcos vão quebrar dos que fogem da presença de Deus. Eu falei na semana passada e repito hoje que, hoje em dia, a indiferença é tão grande que
nem o barco quebrando, nem a tempestade vindo, as pessoas reconhecem que é Deus que está chamando. Não sejamos indiferentes à advertência de Deus. Será que vai ser necessário Deus começar uma tempestade na nossa vida? Será que vai ser necessário Deus começar a despedaçar o barco com a qual você pensava fugir à vontade de Deus? Há pessoas aqui nessa manhã que você sabe exatamente o que Deus quer de você. Você sabe exatamente o propósito de Deus para a sua vida. E as tempestades se levantaram. O barco está indo quase a pique. E até agora você não acordou. Tem gente, por exemplo, que Deus tem um ministério. E esse ministério nunca será feito, e eu estou falando especificamente, se você não parar e aprender a palavra. Você sabe que o seu lugar é no IBMP. Mas você não termina de jeito nenhum. O que Deus tem que fazer para te acordar? Tem gente que Deus está chamando para cumprir um propósito para Ele, para a sua vida. Mas as pessoas não estão prestando atenção, as coisas estão indo de mal a pior, mas estão sendo indiferentes à advertência de Deus. O que vai precisar Deus fazer para você acordar? O que Deus tem que fazer para nós como igreja para a gente acordar, irmãos? Devemos ter muito cuidado para a gente não ficar muito confortável. Entender exatamente qual é o propósito de Deus para a nossa igreja, qual é o propósito de Deus para você como indivíduo, qual é a ordem de Deus para você, qual é a advertência de Deus. Se as coisas não estão dando certo, será que você não tem que parar e dizer: Senhor, será que eu estou fugindo da Tua presença? Será que eu estou fugindo do Teu propósito? Eu vou dizer mais. Algumas coisas que estão acontecendo têm nada a ver com o diabo. Você está atribuindo ao diabo. É o diabo que está fazendo. Não é o diabo não, é Deus que está permitindo. É Deus que está dizendo: eu estou fazendo isso para chamar a tua atenção. Jonas foi indiferente à advertência de Deus. Número 3, Jonas foi indiferente aos esforços dos outros. Muito interessante isso. Os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Ou seja, todo mundo estava tentando salvar o barco, mas Jonas não estava nem aí. Ele estava indiferente ao esforço das outras pessoas. O mesmo autor que eu citei no início da mensagem escreve: como é que você tem reagido à situação presente? Os espíritas não agem de má fé quando apregoam as suas doutrinas. Eles acreditam que estão fazendo o melhor para o barco não afundar. Os budistas são sinceros na divulgação dos seus ensinamentos e estão tentando evitar que o barco afunde. Os muçulmanos, quando lutam pela expansão do islamismo, estão fazendo o que podem para que o barco não afunde. Os católicos, quando rezam o terço, quando fazem romaria, estão dando o melhor de si para que o barco não afunde. Muito embora esteja orando a deuses que não podem responder, a deuses que não têm domínio sobre o universo e seus elementos, mas eles estão tentando. E a gente? E nós evangélicos? E nós crentes? E nós pentecostais? E você, que como Jonas conhece o Deus verdadeiro, está dormindo o sono da indiferença? Quantos de nós temos investido em missões? Quantos de nós temos intercedido pelos missionários? Quantos de nós temos tido compaixão nos nossos corações pelas milhares de pessoas que estão morrendo a cada minuto e indo para o inferno? Quantos de nós temos no nosso coração esse ardor pelas almas? Na nossa igreja há um grupo pequeno, mas esforçado que trabalha. Pessoa que ora, pessoa que busca a Deus. Nós temos um grupo de pessoas que servem. O núcleo da nossa igreja é um grupo forte, mas muitas pessoas são indiferentes aos esforços dessas pessoas. Por que a gente faz tanto? Porque a gente não quer que o barco afunde. E é importante que a gente seja muito, muito sensível ao esforço daqueles que estão trabalhando. Pastor, como é que eu sei que eu sou indiferente? Pergunte a você as seguintes perguntas no contexto de missões.